queria lembrar que há um mês, um pouco mais de um mês, que terminou o segundo turno das eleições e que Lula foi eleito presidente, que eu chamo nos braços do povo. Uma vitória extraordinária que expressa a vontade popular, né, de derrotar o orçamento de emergência, a desmoralização do golpe de 2016, o orçamento secreto, as benesses da PEC Kamikaze, a pressão dos militares, a campanha de intimidação e os assassinatos. Derrotou a massa bilionária das fake news, como também derrotou a manobra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Futuro. Os trabalhadores alarmados pela ameaça da desindexação do salário mínimo, das aposentadorias, assim como de cortar as deduções com saúde e educação no imposto de renda e de ver ainda mais ataques aos direitos, votaram em Lula para transformar o Brasil. A força do povo derrotou 2.000 patrões, objetos de 2.566 denúncias de assédio eleitoral, os notórios casos de compra de votos pelo interior do país afora, como foi demonstrado pelo jornalista Caco Barcelos, no programa Profissão Repórter, derrotou pastores de Araques que de seus púlpitos agiram contra o seu próprio povo e derrotou, por fim, a calhordice golpista da Polícia Rodoviária Federal nas estradas no dia das eleições. Enfim, Lula de novo no segundo turno presidencial. Foi uma extraordinária vitória dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros e todos os oprimidos que assumiram para si a responsabilidade de derrotar a política genocida e de destruição nacional de Bolsonaro. Contudo, senhoras e senhores, desde o final do segundo turno, nós estamos assistindo grupos bolsonaristas que ocupam rodovias, portas de quartéis, para defender intervenção militar e buscam, através das ameaças físicas, intimidar a população. Sabemos que por trás dessas mobilizações golpistas estão grupos políticos fascistas, financiados por grandes empresários que almejam desestabilizar o país para impor um regime de exceção. É preciso punir os responsáveis pelos crimes eleitorais e aqueles que, após o segundo turno, fazem a ameaça contra a população. O que aconteceu há 2 sábados atrás, ou 3, contra o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente de Paula Ferreira, que após uma celebração na cidade de Moeda, foi ameaçado por uma pessoa armada e que deve ser punido imediatamente. Vale destacar que Dom Vicente é conhecido por atuar em causas sociais, com destaque na defesa do meio ambiente e na luta pela reparação digna e justa aos atingidos pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Dom Vicente é uma liderança fundamental na luta contra o avanço da mineração predatória. Por isso, encaminhei requerimento ao governo do Estado, exigindo que Dom Vicente seja incluído imediatamente no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. Queremos o respeito ao voto popular. As ações golpistas presentes nos atos antidemocráticos, mas também nos questionamentos das urnas eleitorais, como fizeram a direção nacional do PL, que sem nenhuma prova entrou com uma ação pedindo a anulação de milhares de urnas com o objetivo escancarado de tumultuar o resultado eleitoral e mover as redes fascistas de bolsonaristas que tentam movimentar setores da sociedade para uma aventura autoritária. Quem pode enfrentar esses movimentos golpistas é o povo. Por isso, em todo o Estado e no país, trabalhadores, movimentos sociais, a juventude organizam caravanas a Brasília no dia 1º de janeiro para, junto com Lula, subir a rampa do governo e pôr fim a esse governo de atraso. Apesar da posse ser daqui a menos de um mês, o nosso futuro governo Lula já começou a trabalhar. A PEC da transição apresentada na última semana
busca ajustar uma proposta de orçamento catastrófico enviada por Bolsonaro para o próximo ano. Queria registrar aqui a importância de se aprovar a proposta enviada pela equipe de transição ao Congresso, que retira o Bolsa Família do teto de gastos pelos próximos 4 anos, pois isso permite recuperarmos, em parte, o orçamento de 2023 e garantir o funcionamento dos serviços públicos de programas essenciais para a população brasileira. Lembrando que essa política do teto de gastos é para beneficiar os banqueiros, os grandes acionistas, né, que querem preservar recursos do produto interno brasileiro para garantir o pagamento dos juros às aplicações que são feitas por esses grandes empresários. A paralisia imposta por Bolsonaro ao Estado precisa ser interrompida imediatamente. Nas 2 segundas-feiras atrás, durante o Jogo do Brasil, o governo federal informou às instituições de ensino superior mais um bloqueio de verbas que inviabiliza o pleno funcionamento dessas instituições. E a situação não pode continuar. Depois desbloqueou, depois bloqueou novamente. A reclusão de Bolsonaro não significa que ele aceitou o resultado eleitoral e nem que está disposto a fazer uma transição democrática. Nas últimas semanas, o que temos visto é uma corrida contra o tempo desses setores para tentar impor, na calada da noite, medidas de destruição do patrimônio público. É o significado da tentativa do governo em privatizar o metrô de Belo Horizonte, a SEASA aqui em Minas Gerais, o Porto de Santos. Eu queria aqui reforçar a centralidade de se paralisar imediatamente esses processos. O povo elegeu Lula para pôr fim à política de Bolsonaro e, por isso, esse governo não pode mais implementar um programa antipovo. Por fim, o governo elegeu Lula presidente para transformar o Brasil. Desde o golpe de 2016, o nosso país voltou para o mapa da fome, retirou o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, viu aumentar a intolerância e a desigualdade social. Hoje, a esperança do povo é que Lula recupere o país para a população que mais precisa. Trabalhadores esperam que Lula revogue a reforma trabalhista e da Previdência e que coloque o país no caminho do desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Nesse período, estaremos junto com os movimentos sindical, sociais e de juventude para lutar por essa transformação. E daqui até a posse, contem com o nosso mandato para organizar as caravanas para a posse no dia 1º de janeiro e a defender que as medidas emergenciais de recomposição do orçamento sejam feitas para garantir o mínimo de dignidade ao povo brasileiro. Força na luta, companheirada, vamos para frente. Obrigado, presidente.